Olá pessoal, véspera de Natal e nós viemos aqui tratar novamente de um assunto que nós durante toda a semana, né, pelo menos o início da semana para cá, viemos tratando, que é sobre o Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes emite uma segunda nota referente à sua reunião com o presidente do Banco Central. E a segunda nota que Alexandre de Moraes traz acaba de complicar a primeira nota. Vamos lá? E nesse vídeo você vai ver também Malu Gaspar desmentindo Alexandre de Moraes. Mas vamos à nota que foi emitida pelo Alexandre de Moraes? Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou em seu gabinete duas reuniões com o presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. A primeira no dia 14/8, após a primeira aplicação da lei, que foi no dia que foi em 30/8. E a segunda no dia 30/9, após a referida lei ter sido aplicada em sua esposa, no dia 22/9. Em nenhuma das reuniões foi tratada qualquer assunto ou realizada qualquer pressão, né? Presta bem atenção nessas palavras, né? Qualquer pressão referente à aquisição do banco BRB pelo Banco Master. Esclarece ainda que jamais esteve no Banco Central. Ainda existiu qualquer ligação telefônica, outro ponto que presta atenção, entre ambos, para esse ou qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia da sua esposa jamais atuou na operação de aquisição do Banco BRB perante o Banco Central. Alexandre de Moraes traz essa nota e ele traz algumas contradições, né, referente àquilo que ele tinha trago na primeira nota. O que nós percebemos aqui na nota anterior? Ele disse que na nota anterior que ele, às vezes que ele havia se reunido com o presidente do Banco Central, ele estava lá junto com outras pessoas, junto com o presidente do Banco do Brasil, junto com o presidente e o vice-presidente do Banco Itaú. Ele estava lá junto com, né, com outras pessoas nessa reunião, se tratando exclusivamente sobre as sanções que ele havia sofrido. E aí nós percebemos agora que ele já afirma que ele teve reunião, e ele negou na outra nota que ele havia se reunido pessoalmente, os dois, ele e o presidente do Banco Central, que nas vezes que ele esteve com o presidente do Banco Central, ele esteve junto com outros presidentes de banco. Agora, nessa nota da agora, ele já emite falando que ele se reuniu, não negou que se reuniu, mas que não tratou sobre assunto, momento nenhum sobre o assunto Banco Master. Segunda coisa, coisa grave, na agenda do Banco do Brasil, do presidente do Banco do Brasil e na agenda de Moraes, não existia esse encontro a qual ele se encontrou, né? Que ele assumiu aqui, e também o presidente do Banco do Brasil ontem emitiu uma nota muito modesta, de 1,5 linha, dizendo que houve sim um encontro. Então, aqui ele já está dizendo que teve a reunião, mas a reunião não estava nas agendas oficiais, tanto do ministro quanto do presidente do Banco Central. E saiu hoje uma matéria, não me recordo agora qual jornal, acho que foi na Folha de São Paulo, que não houve 2 ligações ou 3 ligações de Alexandre de Moraes para o presidente do Banco Central. Houve 6 ligações no mesmo dia. No mesmo dia. Então o negócio começa a ficar mais sério para o lado de Alexandre. Alexandre de Moraes precisa começar a se explicar mais. As coisas começam a ficar um pouco mais sérias. E aí, Malu Gaspar traz sobre datas dessa reunião. Que na reunião que ela falou, que ela noticiou, que foi o que ela trouxe na coluna, não tem nada a ver com essa reunião que ele colocou na nota. As datas não batem. Eu vou trazer aqui o vídeo da Malu Gaspar para que você possa entender melhor. Vamos lá. Existe essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo.
Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria diz é outra coisa. Isso é uma questão. A outra coisa é a nota do Banco Central. O Banco Central tem uma nota de 1 linha e meia dizendo que confirma reuniões sobre a Magnitsky. Não informa quais foram as datas, quantas reuniões foram elas e nem nega que tenha sido discutida a questão do Banco Master. Pelo contrário, Júlia, o que a gente viu nos últimos dias foram diversas reportagens, uma delas, inclusive, dizendo que o presidente do Banco Central nega em off ter recebido pressão. Nega em off. O que é nega em off, para o nosso assinante entender? Ele procura um jornalista e diz para o jornalista que não aconteceu pressão, mas não quer que digam que foi ele que falou isso. Não dá para entender. Se não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer não houve pressão. Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central está dizendo que houve reuniões sobre a Magnitsky. Ok, ninguém está dizendo nada a respeito disso. O que nós queremos saber é sobre o que aconteceu nessas interações entre o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que a nota não esclarece, o que esse contrato da Viviane Bastos de Moraes prevê. O que o ministro Alexandre de Moraes tem a ver com esse contrato? Por que a mulher do Alexandre de Moraes recebe 3 milhões e 600 mil reais por mês ao longo de 3 anos para realizar um serviço que ninguém identificou ainda? Essas questões continuam pendentes. Então, isso é importante que seja esclarecido. Isso ainda não foi esclarecido e acho que a gente tem que, como jornalista, continuar cobrando, já que nós acabamos de discutir aí toda essa questão de código de conduta. Bem, o que falar diante disso tudo, pessoal? O que ela trouxe aqui é algo muito grave, não é isso? As datas das reuniões não batem. A nota de Alexandre de Moraes, na verdade, não tem nada a ver com a reunião da matéria que ela lançou. É algo que precisa ser investigado. Nós sabemos que debaixo desse angu tem muito caroço. Então, tem essas coisas que não bate. Em momento nenhum ele se explicou. Alexandre de Moraes, em momento nenhum, se explicou sobre o contrato da sua esposa. Será que fosse a esposa de qualquer outro, de um deputado, de um senador, se fosse a esposa do Bolsonaro, será que Alexandre de Moraes já tinha mandado caçar o passaporte, prender o passaporte? Será que Alexandre de Moraes já tinha mandado a Polícia Federal bater lá na porta de manhã cedo, de madrugada, para poder apreender celulares e computadores? Será que o tratamento seria o mesmo que ele está tendo com a esposa dele? Será que ele não estava sendo implacável? Nós não temos visto Alexandre de Moraes ser implacável e nós não temos visto Alexandre de Moraes ser claro. Não está sendo claro as notas que ele está trazendo para a imprensa. Tem coisa. Aí tem coisa. Você acha que Alexandre de Moraes está falando a verdade nessas notas? Sim ou não? Deixa aqui nos teus comentários. Inscreve no nosso canal. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Vamos ver o que vai dar isso.